A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, classe juvenis. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, com o título O Livro da Revelação. Falaremos então de Apocalipse, este livro que muitas das vezes dá um pouco de dor de cabeça ao professor na hora de lecionar em sala de aula, mas nós cremos que o Senhor abençoará mais uma vez e nos dará o devido entendimento. O texto principal dessa lição maravilhosa, sim, uma lição maravilhosa, é um texto, é um livro que não é tão simples de explicar, mas é necessário e também fala do grande dia do Senhor, o dia que o Senhor, o momento em que o Senhor, ele buscará a sua igreja para descansar nos céus juntamente com ele. Então é com certeza maravilhoso. E está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o nosso texto principal que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então vamos entrar na nossa lição. Eu quero só avisar aos nossos professores que ao final da aula eu trarei uma dica de dinâmica bem legal para que o professor consiga interagir melhor ainda com seus alunos e para que eles tenham a melhor captação do conteúdo, que através ali da ação em sala de aula, eles com certeza terão uma ótima captação daquilo que é ensinado pelo nosso amado professor. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Então, meu amado professor, professora, faça esta leitura em sala de aula, juntamente com os seus alunos, alternando a leitura juntamente com eles, fazendo essa leitura dinâmica onde todos possam participar. Aqui nós temos também objetivos da lição, que primeiramente nós temos que saber o significado da palavra Apocalipse, conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro, refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Então, meu amado professor, você vê aí que os objetivos são bem fáceis, bem tranquilos, é mais uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. Então, o professor aí, né, a professora poderá ficar tranquilo, porque vai dar tudo certo, o Senhor vai abençoar. Logicamente que nós devemos sempre buscar mais ao Senhor. Lembrando que Deus é a fonte da sabedoria, lembrando que nós devemos sempre buscar a sabedoria do alto para explicarmos a palavra de Deus para todas as pessoas, principalmente aqueles que estão em sala de aula. E também aqui, antes da aula, outro ponto, professor, você tem o hábito de fazer uma análise de como foi a sua aula? Sim, é importante que o professor tenha noção daquilo que ele está fazendo em sala de aula. Para isso, peça a opinião de pessoas de confiança, de pessoas que estão assistindo a sua aula. Às vezes, pessoas que o esposo, a esposa, para participar, para ver ali como está sendo, para eles também, né, para que essa pessoa também tenha o feedback dos alunos de como eles estão recebendo o conteúdo, para que assim o professor possa sempre aprimorar a sua forma de lecionar. Amém? Então vamos aqui para o tópico 1, significado do nome e autoria. Nessa lição estudaremos sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia, na ordem que a dispomos, né? Logicamente na ordem que a dispomos, mas os professores, aí, os teólogos, né, os grandes estudiosos da palavra de Deus, muitos deles afirmam que o livro de Apocalipse foi também o último livro a ser escrito e canonizado na Bíblia, né? E colocado, agrupado na Bíblia Sagrada. E a importância, nós também estudaremos a importância desta mensagem para nós, para hoje e também no contexto no qual o livro foi escrito, né? A época também, a importância deste texto. Qual o significado da palavra Apocalipse? Muitos de nós sabemos que a Apocalipse é o livro da revelação, ou seja, revelação. Esta é a ideia principal do significado de revelação. Você sabe, em um primeiro momento, é muito comum as pessoas trazerem à mente a ideia de destruição. A verdade é essa, né? Quando se fala em Apocalipse, muitos pensam Apocalipse, destruição, catástrofe, Armagedon, fim dos tempos. Sim, a Bíblia, o livro de Apocalipse, retrata muito disso. Mas a verdade é que ele é um livro de revelação. Muitas são as produções cinematográficas. Nós vemos muitas produções no cinema retratando o Apocalipse. Mas nós precisamos entender realmente o que a palavra de Deus diz e qual é a intenção de João ao escrever este livro. Qual é a intenção? Qual foi a necessidade? O que a igreja precisaria saber diante da escritura deste livro? Mas, afinal de contas,
O que significa Apocalipse? A resposta está no início do próprio livro. No próprio livro, Apocalipse 1:1. Nele aparece a expressão grega Apocalipsis, que, segundo a Bíblia de Estudo, corresponde em nossa língua às palavras descoberta, aparição, vinda, ascender, manifestação, ser revelado, ou seja, revelação. Revelar, fazer conhecido, é exatamente isso. Fazer conhecido o que sucederia nos últimos tempos. Porque o livro de Apocalipse, quando nós estudamos na teologia, nós estudamos a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então, é exatamente, se é revelação das últimas coisas. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito. João foi arrebatado em espírito. Ele recebeu de Deus aquelas visões, as quais ele deveria repassar à igreja. Nós podemos conferir em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Ou seja, as coisas que aconteceria. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Então João recebeu de Deus, ele foi arrebatado em espírito, esse momento tão especial, no qual Deus se revelou para João, para que ele pudesse assim nos ensinar a respeito das últimas coisas. Então ele recebeu do Senhor uma revelação sobrenatural. Isso, João estando preso na ilha de Patmos, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Mas como assim, por amor à palavra de Deus, ele estava preso? Porque ele pregava a palavra de Deus. E ele era perseguido, assim como muitos apóstolos, discípulos foram perseguidos, assim como Jesus também foi perseguido por pregar a palavra de Deus. Então João estava preso em Patmos, mas no momento de prisão, angústia, dor, sofrimento, de isolamento, João, ali na ilha de Patmos, recebeu essa revelação do Senhor, provando que Deus está sempre ao nosso lado, que Deus quer sempre nos usar como ferramentas em sua obra. Deus está sempre preparando algo para realizar através das nossas vidas. Não importa qual for a circunstância que os nossos jovens, nossos juvenis, nosso amado professor, professora esteja passando, nós sempre somos ferramentas nas mãos do Senhor. Sim, muitas lutas aproxima de nós, muitas lutas se aparentam para nós, mas grande é o Senhor para nos dar vitória, em todas elas. Então o Senhor usou João como ferramenta, como instrumento em suas mãos, para revelar a ele as últimas coisas, e para que João assim escrevesse, relatasse esse livro, para que nós pudéssemos ter esse entendimento. Então o próprio livro atesta a autoria de João. Isso está em Apocalipse 1:4. Ele mesmo se identifica dizendo: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele não apenas viu e ouviu, mas também escreveu, pois do Senhor recebeu esta ordem. Amém? Então, João, o apóstolo João, ele foi o autor deste livro tão revelador, né? Tão revelador como é o livro de Apocalipse. Vamos aqui para o tópico 2, que tem como título Estrutura do livro. Mas antes só quero pedir ao meu amado irmão, irmã, que deixe o seu like. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, nos ajuda neste trabalho. Comenta também, nos ajudando aí. Fala de onde nossos irmãos estão assistindo esta aula. Comenta, nos dê uma sugestão. Amém? Que assim seja, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos os nossos irmãos. Então vamos aqui para o 2, estrutura do livro. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, nos quais encontramos, no entendimento de muitos estudiosos, epístolas. Tem as epístolas logo no início, escrita as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Também a revelação contempla os 3 tempos. A revelação contempla o passado, aqui citando um versículo, escreve as coisas que tens visto, presente e as que são, e futuro, e as que depois desta hão de acontecer. Nos primeiros 8 versículos constam a apresentação do título do livro, o assunto, a autoria, destinatários e saudações da parte de Jesus Cristo, cuja identidade é destacada. Logo no início, então tem-se a apresentação e o assunto de qual será retratado o livro
de João. O Dicionário de Profecia Bíblica da CPAD apresenta o conteúdo do livro de Apocalipse dividido em 8 partes. Primeira parte, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras simbólicas, o derramamento das 7 taças, a condenação eterna dos ímpios, as glórias da Nova Jerusalém e o epílogo, que é a finalização, que é o final do livro. Esse feito ali uma conclusão deste livro. Sim, são 8 partes na qual são estruturadas, riquíssimos em detalhes, mas hoje nós não precisaremos aprofundar em todos esses detalhes, até porque uma aula de 30 minutos não seríamos capazes de sequer começarmos o primeiro ponto, né? Então é uma visão panorâmica, é necessário que o professor entenda isso e é necessário que nosso aluno entenda qual é a função deste livro, qual é a revelação, como a igreja deve se portar diante de tais acontecimentos. É isso que nós devemos levar para os nossos alunos em sala de aula, atentos para não aprofundarmos tanto e dessa forma os nossos alunos ficarem confusos, em vez de aprenderem mais, ficarem confusos, porque hoje não é, nessa lição, não é o principal, não é aprofundar tanto em tantos detalhes. Vamos aqui para o tópico 3, tema central e características. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema central de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos. É o tempo do fim. É exatamente isso. É o estudo das últimas coisas. A escatologia, né? É uma das matérias do estudo da teologia. O tema central é a consumação, o fim dos conflitos dos séculos. Estamos hoje passando por tantas situações, guerras. Hoje nós estamos aí contemplando uma plena guerra de Israel contra Irã e também a guerra da Ucrânia com a Rússia e outras nações envolvidas. Tudo aponta para a volta de Cristo. E o livro de Apocalipse, ele retrata exatamente isso, a consumação do conflito dos séculos, das lutas e pelejas que o homem sempre teve e tem cada vez mais se intensificado, mostrando cada vez que está mais perto a vinda de Jesus. Jesus está voltando. É exatamente esta mensagem incrível que tudo que nós estudamos, tudo que lemos na Bíblia aponta para Cristo. Apocalipse aponta para Cristo, mas não agora para o Evangelho de Cristo, como muitos evangelhos nós estudamos nas lições anteriores. Aponta agora para a vinda de Cristo Jesus, mostrando que ele trará juízo às nações. É exatamente a lição que o livro de Apocalipse nos passa. É o tempo do fim. Entre várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre essa temática. Único. Tem alguns livros, por exemplo, o de Daniel, que fala muito sobre as profecias dos últimos tempos. Tem o livro de Ezequiel, algumas citações, Zacarias e outros profetas. Tem, mas exclusivamente apenas o livro de Apocalipse. Incrível que no livro de Apocalipse nós podemos, ao estudarmos, nós podemos ver algo bem singular. Nós estudamos o capítulo 1 e vamos ao 22, vemos que ele dá um entendimento do 1. O capítulo 2 e o 21 tem ali um entendimento. O 3 e o 20 tem ali um devido entendimento. Isso é chamado de quiasmos, mas não é um assunto que nós entraremos aqui. Mas podemos ver o quão singular é este livro. O quão singular. Tem sempre algo incrível que nós podemos nos ater. As dualidades bem e mal, aqui nós podemos observar essa dualidade, esse paralelo. Anjos e demônios, poder humano, poder divino, vida, morte, prisão, liberdade, céu, inferno, entre outras, estão bem presentes no livro, sem, no entanto, mostrar a igualdade entre elas, mas sujeição ao Senhor e seu reino dos polos que representam Satanás e suas hostes. Nós podemos ver essas dualidades, mas não estão a par, não estão ali no mesmo degrau. Não, todos estão sujeitos ao Senhor. Tem o bem, tem o mal, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso,
Ele é soberano. Até nesses dias, nos últimos dias, o nosso Deus demonstrará a sua soberania para o seu povo. Não, então nós podemos observar ali uma rivalidade, sim, entre bem e mal, mas sempre o vencedor é o Senhor. A grandeza do que João viu e ouviu é tão imensurável e difícil de descrever, né? Que buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível aos seus destinatários, ele utiliza a comparação com elementos que existem aqui na Terra. Então, ele utilizou-se de elementos que existem na Terra, mas ele teve uma visão sobrenatural. Ele se utilizou de exemplos. Aquilo que ele viu, ele não poderia descrever, porque era algo inimaginável para os nossos olhos. Exatamente foi o que João viu. E para que nós pudéssemos ter um entendimento, ele utilizou-se de exemplos do nosso cotidiano, porque era incapaz de retratar tudo aquilo que ele viu. Então, tamanha foi a visão de João, do apóstolo João. Que visão maravilhosa! O que será que João viu? Nós não temos esta ideia. Nós temos assim o entendimento através dos exemplos, mas o que João viu, somente ele mesmo contemplou. E o Senhor nos fará ver coisas tão maravilhosas, impressionantes, quando o Senhor nos buscar, nos tirar deste mundo vil, cheio de maldades. As pessoas hoje comemoram a guerra, as pessoas comemoram morte de outras pessoas, mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Como está escrito lá em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriará, quanto mais se aproximasse a volta de Cristo. Estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos alegramos ao saber que Jesus está voltando. Lamentamos a fase que o mundo está hoje, a forma que o homem adquiriu, o seu caráter, o caráter mundano hoje. Nós lamentamos por isso, mas nos alegramos sabendo que a volta de Jesus está próxima e lá no céu é só alegria, descanso, gozo, paz e louvor, adoração. Estaremos na presença de Deus. Sempre quando converso com pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, muitos até mesmo ímpios que nos perguntam, nos fazem perguntas sobre o livro de Apocalipse, eu sempre digo a eles: é importante termos o entendimento de todo o livro, da palavra de Deus, é importante, mas eu te digo que o mais importante é que você entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Cristo e Ele possa trabalhar, transformar o seu ser. Porque diante de tudo que está para vir, você esteja salvo em Cristo Jesus. Esta é a nossa mensagem principal. Eu não sou capaz de explicar todo o livro de Apocalipse. Se João, sendo usado por Deus ali tão poderosamente, não pôde descrever tudo aquilo que ele viu, quem sou eu para querer ensinar todo o livro de Apocalipse e falar e cravar que aquilo é realmente? Então nós temos sempre que buscar o discernimento do Espírito Santo, mas para que nos faça entender aquilo que é necessário. E o Espírito Santo é justamente isso, ele age em nossas vidas, nos dando o entendimento daquilo que é útil hoje. Logicamente que não estou desprezando aqui o estudo, devemos estudar, aprofundar e buscar mais no Senhor. Mas muitos estão preocupados com o que vai acontecer. Vai acontecer isso, o cavalo, as taças. A nossa vida, o importante de tudo, independente do que venha a acontecer, nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. É isso. Precisamos estar fazendo a vontade do Papai do céu, para que o dia que Ele vier buscar a sua igreja, nós possamos morar no céu. Amém? Então, que Deus abençoe nossos professores. Vamos aqui para a dinâmica, para que o professor tenha também uma aplicação aí em sala de aula juntamente com seus alunos. O título da dinâmica é O que você veria? O objetivo dessa dinâmica é ajudar os alunos a entenderem que o Apocalipse é uma revelação visual e espiritual. Como nós falamos de João, tamanho foi a visão que ele teve que usar exemplos da terra, porque o que ele viu, somente ele, né, e o Todo-Poderoso, então, sabe. Cheia de imagens, então, que a revelação do Apocalipse é visual, espiritual, cheia de imagens que comunicam verdades profundas. Então, justamente porque ele é tão visual, nós utilizaremos com materiais, tiras de papel,
ou fotos ou imagens com símbolos do Apocalipse. Por exemplo, cordeiro, por exemplo, leão, besta, trombeta, livro, anjo, cavalo branco, Nova Jerusalém. Então o professor poderá imprimir essas imagens, poderá desenhar também, fazer ali um desenho e recortar, e também utilizar uma caixa ou um saquinho, onde o professor colocará essas imagens dentro, estes símbolos dentro deste saquinho. O professor pode utilizar imagens, pode utilizar peças, que seja, mas desde que retrate os símbolos do Apocalipse. Agora, como fazer essa dinâmica? Já tem os materiais, né? Os materiais que são os símbolos e o outro material que é uma caixa ou um saquinho. Então, como fazer? Primeiro, o professor vai pegar os símbolos, né? As tiras de papel dobradas dentro da caixa. Então, ele vai colocar dentro da caixa. Pegou a caixinha ou o saquinho, coloca esses símbolos dentro. Em seguida, um aluno por vez pega uma tira e descreve com palavras o que vê. Digamos que o nosso aluno pega dentro da caixinha este livrinho. E aí ele fala, eu tenho um livro e ele é grande, ele é fino, e então ele vai descrever o livro. Aí ele descrevendo o livro, os outros vão tentar, vão imaginar o que é que ele está falando ali, qual é o item. O livro ficou bem mais fácil, né? Mas e também o que significa o livro. Se alguns dos alunos conseguirem decifrar o significado daquilo que está sendo descrito pelo outro aluno. Quando alguém acertar, o professor explica brevemente o símbolo e a sua mensagem no Apocalipse. Então o professor vai até que todos participem, continua ali até que todos participem. Qual é a reflexão final desta dinâmica? O que é que nós queremos ensinar para os nossos alunos? Que o livro de Apocalipse é um livro de imagens, visões e símbolos que Deus usou para mostrar o futuro da humanidade e a vitória de Jesus. Se olharmos com atenção, vamos ver que o foco é Cristo glorificado e a esperança da Nova Jerusalém. Assim, o nosso aluno ele vai ter uma reflexão rápida, divertida e sem complicações, porque realmente, né, o livro de Apocalipse, para ter um entendimento, é necessário muito aprofundamento, e nessa dinâmica é uma dinâmica bem leve, bem rápida, e o professor ajudará o seu aluno a memorizar os principais símbolos do Apocalipse e reforçar que o livro é visual e profético, porém cheio de esperança. Digamos aí que o seu aluno ele pegue a imagem do cordeiro e ele vai descrever aquilo para os outros alunos, e aí tem algum aluno que já vai falar, cordeiro se liga a Jesus, e é isso. Aí o professor, então, ele trará o entendimento. Então é necessário que o professor também busque o entendimento ali, o significado de cada símbolo. Eu trouxe alguns aqui para mostrar. Por exemplo, o cordeiro, Jesus Cristo, como sacrifício perfeito e vitorioso. O leão da tribo de Judá, Cristo como rei vitorioso. Trombetas, aviso e juízo parcial de Deus. Livro selado. O que significa o livro, no caso? O livro, né? Plano de Deus para o fim dos tempos, revelado por Jesus. 7 selos, juízos que abrem com o livro. E aí vai. Então tem vários exemplos aqui. Estarei deixando na descrição para o amado professor poder acessar e estudar junto já com as referências, tá bom, meu amado professor, professora? Junto com as referências, e assim que o professor possa ter uma excelente aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e estaremos aí mais uma vez, se Deus permitir, na próxima lição. Até mais.